Mais um podcast com Nayara Fortaleza. E a nossa convidada de hoje vai falar sobre celebrar a vida, os bons momentos, os rituais, a importância de vivermos celebrando com sentido, dentro de uma perspectiva de espaço e bom gosto. Nossa convidada é uma arquiteta maravilhosa dessa cidade. Ela é linda, ela é charmosa, ela preenche os espaços quando chega com a sua presença marcante. Eu estou falando e apresento para vocês Miriam Bastos. Olá, fiquei até emocionada com tantos elogios. Obrigada. Mas é isso mesmo. Nós, pelo menos eu, entrei numa sintonia com você muito grande naquele curso que fizemos, né? Verdade. De analista comportamental. E eu falei assim, gente, o que essa arquiteta está fazendo aqui? E aí eu pude entender a profundidade da sua busca de conhecer cada vez mais sobre o ser humano para oferecer um bom trabalho. Me fala desses dois viés aí da arquitetura, né? Que tanto é a parte de design, né? De ambientação, como também de festas. E o nosso tema, que é saúde mental, e eu vi e percebi e estive com você sempre buscando conhecimento do ser humano para poder alinhar esse seu trabalho. Exatamente. Fala pra gente. Exatamente, sim. Então, eu sou arquiteta há muitos anos, né? E sempre tive esse dom de estar decorando, de deixar o ambiente harmonioso e aconchegante, sempre me preocupando com o outro. E veio, desde 12 anos de idade, meu pai me pedia para eu organizar as festas da minha mãe, do aniversário da minha mãe. que eu era a filha mais velha, né? Então, eu sempre ia. Procurava as coisas de comida melhores, eu ia lá numa festa, aí eu provava um cachorro-quente, esse cachorro-quente é delicioso. Já pegava o contato. E esse arranjo é legal, já pegava o contato. Então já nasceu com isso. Isso, e eu fui, e procurava as velas dentro de casa, os livros para poder organizar, e eu ia fazendo sempre os aniversários da minha mãe, desde 12 anos de idade, eu organizava. E aí foi despertando o dom da arquitetura. E aí eu me formei, né? E com essa grande preocupação sempre do que o outro quer na casa dele. Porque a gente, arquiteto, tem uma vaidade, né? Que a gente quer colocar o que a gente gosta, o que a gente acha bonito, o nosso sonho ali na casa do cliente. Mas porque tecnicamente você sabe o que funciona, o bom gosto, mas o cliente quer do jeito dele. Exatamente. Então, desde que eu me formei, a coisa mais importante que eu determinei para mim, o cliente que vai dizer como que é o projeto dele. Então, eu anoto tudo que o cliente fala no briefing, né, que é a primeira reunião, eu anoto tudo. E eu procuro colocar tudo que ele me pediu ali, porque eu acredito que isso seja um respeito ao outro, respeito ao cliente. Então, eu tento, com a minha técnica, encaixar a vontade e o sonho do outro. Porque a casa da pessoa, o espaço onde a pessoa vai estar, seja o negócio dela, seja a casa dela, o quarto dela, a cozinha, ela tem que ser congruente com a vida dela, com o background, com o que ela pensa, com o que ela viveu. Então, isso é determinante nos meus projetos. E o nosso curso de inteligência emocional, analista comportamental, vem para mim exatamente como um somatório desse processo de mais respeito, de mais compreender o outro para transformar o espaço dele no que ele deseja. E qual foi, assim, o primeiro projeto impactante da sua carreira, assim, de ambientação? Porque de celebração já começou aí com 12 anos de idade. Sim. Mas assim, tô formada e aí você fez aquele ambiente e falou assim, gente, eu sou boa nisso? E consegui ver isso no meu primeiro projeto. Caramba! Foi muito interessante. Eu me formei. Você fez Unifor? Eu fiz Unifor. Eu iniciei na Unip, em São Paulo.
E aí vim para Fortaleza, me formei e fui morar em Buenos Aires. Morei 3 anos em Buenos Aires. Quando eu voltei, já formada. Tá. Lá eu fiz alguns projetos, coisas mais simples, mas quando eu voltei de Buenos Aires, sempre cheio de desafios, já me veio esse da época, né? Era uma pessoa que queria fazer um apartamento enorme de 450 metros quadrados na beira-mar. E ia simplesmente transformar o apartamento inteiro, ia botar tudo abaixo, piso, paredes, tudo. Foi realmente uma reforma de arquitetura e interiores. E ela queria comprar 90% dos móveis em São Paulo. Caramba. Então, eu tive que projetar, pensar no apartamento inteiro e ainda fazer as compras em São Paulo, tudo na mente, tudo no virtual. E o apartamento dela ficou lindíssimo, já faz 15 anos. E ainda continua moderno. O apartamento continua moderno, continua atemporal, porque Atemporal, é mais do que moderno. Isso. Então, ele é totalmente atemporal, porque faz parte do meu perfil. Ter um espaço atemporal, que as pessoas não precisem sempre estar mudando e transformando o tempo inteiro e ficando cansado daquele espaço. Então, eu busco cores neutras para ter como base, né? Um bege, um branco, um fende, um acinzentado como base, e vou brincando nos elementos coloridos, que é uma almofada, uma coxa de cama, um quadro, elementos que a pessoa possa trocar com facilidade, mas que ela se sinta aconchegante. E busco uma das coisas que eu também considero super importante é o equilíbrio das cores e materiais. Importante. Então, esse formato faz com que o espaço que eu projeto, ele fique super aconchegante, porque eu consigo ter um ponto alto, porém uma sobriedade, porque eu tenho o equilíbrio, que é exatamente a nossa parte da saúde mental. Quando a gente tem equilíbrio. A gente tem a saúde mental. Porque a vida, se não tiver equilíbrio, a gente vai ficar igual uma gangorra. Então, esse é o ponto que eu busco nos meus projetos. E a saúde mental é exatamente isso. São as pequenas escolhas do dia a dia que eu vou fazendo ali, aquelas escolhas, e não adoeço. Eu fico no equilíbrio, eu fico saudável. Exato. Né? E a arquitetura, ela influencia poderosamente, ricamente, ela organiza, né? Isso. Dentro da mente, para que eu possa circular nos meus espaços com leveza, né? Exatamente. A partir das cores primeiro, né? Porque as cores, elas lhe passam várias sensações. Então, se você tem uma cor escura, um preto, um cinza, você tende a ficar mais depressivo. Se você tem um colorido, você fica mais alegre. Tem algumas cores que remetem sensações e emoções. O amarelo, o vermelho de comida. Se você pode observar que as grandes marcas de comida existem o amarelo e o vermelho, porque essas cores despertam a vontade de comer. O azul é sobriedade, então se você vai fazer um ambiente, uma clínica de psicologia, você já vai usar os tons de azul, esse azulzinho cor de céu. Então, as cores despertam. Então, é muito importante essa preocupação com as cores. Outra preocupação muito grande minha é a circulação. É o layout do espaço, porque aí você faz uma coisa apertada ou um ambiente que você tem que... Com muita coisa também cansa, com muita informação e que você tenha que fazer longos percursos para chegar a algum lugar. Né? Então, tudo tem uma técnica e tem uma lógica. E eu procuro respeitar isso muito bem. Um exemplo, você tem a cozinha, você vai colocar uma mesa de jantar próximo à cozinha ou na cozinha. Né? Para você estar ali próximo já do ambiente, não ter que rodar a casa inteira para chegar no local. Principalmente hoje em dia que os espaços que a gente chama os espaços inteligentes, né? É tudo compacto. Tudo muito compacto, então a gente tem que pensar nisso muito bem para as pessoas ficarem felizes lá dentro, porque faz parte, né? E tem assim, eu gosto mais de cozinha, eu gosto mais de banheiro, eu gosto mais de quarto, sala. Ou não, gosta de tudo. Como que é isso, assim?
Existem pessoas que se identificam mais com alguns ambientes, né? Durante muitos anos, até ainda está um pouco em alta, as varandas gourmet, a cozinha gourmet, mas tem gente que prefere o quarto, tem gente que prefere o estar íntimo. Eu, como amo comer, sou fã da cozinha e de uma boa sala, com um bom som, com um sofá confortável, que você possa realmente curtir o ambiente da sua casa, que é um dos cantos que a gente mais está, né? E quem que era o festeiro lá de sua casa? Era o seu pai ou sua mãe? Meu pai era o festeiro e eu herdei essa E ele já traz também lá do pai ou da mãe dele? Exatamente. Os meus avós recebiam muito, ele tinha uma casa enorme. O Natal da casa dos meus avós eram conhecidos, enormes, animado, com Papai Noel. Tinha até a fila do dinheiro que meu avô fazia. Isso, menina! Super legal. A gente nunca esqueceu, né? É uma marca da família, essa fila do dinheiro que ele fazia. E ele começava ali no Natal, vamos lá, é a hora da fila do dinheiro. Aí ele ficava dando notas, as mesmas notas, tipo R$10, R$5. E a gente pegava o dinheiro, ia para trás da fila, ele ia dando, e ia todo mundo, não tinha diferença. Ia a família, primo, tio. Era farra, não era nem o dinheiro em si. Era a brincadeira. Aí quem pegou mais, quem não pegou, aí já deu dinheiro. Ai, não, mas eu quero de novo. Não, me dê duas notas. Era mais uma brincadeira do que... Mas você podia entrar mais de uma vez na fila? Podia. E ele que distribuía? Ele que distribuía. Bem Silvio Santos, assim. Bem Silvio Santos. Aí ele foi... Quem quer dinheiro? Isso. Ele foi ficando mais velho e aí a gente teve que botar ele atrás do balcão, porque a gente ficava desesperado. Tinha vezes que praticamente derrubava ele. Ele começou a ir para trás do balcão. Mas era muito divertido. Era assim, Natal, a gente não esquecia. Papai Noel, música, Papai Noel chegava da chaminé, sempre com muita gente, com música. E sempre o seu dedinho ali. E muitas vezes, sim, minha avó já me chamava, ai, vamos lá em casa no Natal, me ajuda aqui a arrumar a mesa, me ajuda, vamos ver o que é que a gente faz. Então eu já ia de criança, o motorista me levava lá para ajudar a minha avó a arrumar a festa. Que bacana. E eu amava. E isso cresceu dentro de você, porque tá aí, né, no sangue, tá nas experiências, nas memórias afetivas sua. Isso. E hoje você também, dentro da arquitetura, você ambienta uma festa. Isso. É esse o nome que dá? Eu adicionei esse serviço no meu portfólio, né? Que é o de decoração de festas. Porém, eu procuro fazer uma festa exatamente afetiva e com propósito. Certo? Então, eu criei... Olha isso, gente. Isso. Além de ter todo aquele toque da arquiteta, ela tem a preocupação dessa afetividade, mas atrás de tudo isso, um propósito. Isso. Porque festas tem toda hora, né? Mas você ir para uma festa e sair de lá com algo a mais, né? Se sentindo... Inesquecível. Eu fico até emocionada, porque eu já me emociono. Porque a gente vai para a festa esperando comer, beber, conversar, né? E várias outras coisas. Falar do fulano, falar do cicrano, se encontrar, ter aquele momento de alegria. Mas a minha ideia é que os meus eventos ele tenha algo a mais. Um exemplo, você vai fazer... eu vou presentear aqui o meu esposo com uma festa, um aniversário dele. Então, eu já vou ali pensando o que é que a gente pode fazer de diferente, o que é que a gente pode fazer para despertar a emoção dele e dos convidados. Aí eu já tenho uma sacada. Vamos pegar as fotos dele quando ele era criança e vamos fazer uma mesa, botar os álbuns para as pessoas chegarem e verem aquelas fotos e ir recordando a memória. Nossa! Tem gente que não sabe nem o que é imprimir uma fotografia. Isso. Então, assim, sempre tem um toque. E a minha ideia é que o dono da festa e os convidados se sintam especiais ali. Então, quando é uma festa de mesa posta, por exemplo, eu arrumo toda a mesa, eu deixo um mimozinho, eu coloco o nome da pessoa, eu coloco um recadinho. É muito charmoso. Você sentar à mesa e tá ali o seu nome. Isso, você sente... É um trono. Você se sente especial. Tanto o protagonista, o dono da festa, vê que bacana chegar ali, né, naquele local, ver tudo arrumado, tudo bonito.
e ver que o convidado dele não é só mais um convidado, que é um convidado especial, porque hoje o tempo da gente é muito importante. Não é verdade? É precioso o tempo. Então, e quantos convites a gente não recebe por dia, né? Eu, por exemplo, que o pessoal me chama de a rainha dos eventos, né? Tem dias que eu tenho 3, 4. Antes eu tentava ir a todos, hoje eu já não consigo mais. Então eu escolho 1 ou 2. E eu vou doar aquele meu tempo, prestigiar a pessoa que me convidou e está fazendo aquele evento. Então é muito legal eu chegar no evento e me sentir especial, me sentir que não tem 5.000 pessoas ali e que eu estou ali fazendo volume, que realmente aquele convite foi para mim, porque a pessoa fazia questão da minha presença. Eu sempre digo isso. Eu me sinto tão honrada quando faço um aniversário, e a pessoa está ali. Gente, esse é o maior presente, a presença da pessoa, né? Hoje em dia é um presente, porque quantos desafios a gente passa para chegar até aquele local? Quantas manobras a gente faz, compromissos que a gente tem que desmarcar. Eu estou me sentindo presenteada de você estar aqui. Ai, mas eu também que agradeço poder estar. É um prazer, eu amo falar com você, você me encantou, né? A gente teve essa conexão e falar de arquitetura e de festa com você ainda é melhor. E qual foi assim, uma festa que você percebeu que o contratante, o cliente, entendeu a questão do propósito, não só deixou você à vontade, mas ele manifestou os desejos, os sonhos. Foi fácil você fazer a leitura do que é o propósito daquela celebração, assim? Você lembra de um bem especial? Que assim, poxa, que bacana isso. Eu fiz recentemente um aniversário de uma amiga minha que a decoração ficou muito linda e eu caprichei em todos os detalhes. E todo mundo que chegava se encantava com a decoração e às vezes comentava comigo sem saber que era eu que tinha feito. E foi muito gratificante, porque ela queria uma coisa, ela é uma pessoa super simples, ela gosta de cantar, queria todas as amigas ali, e eu consegui transmitir o recado para os convidados, deles se sentirem especial e ver que tinha cada detalhe ali. E eu fiz recentemente também um outro evento super interessante, com mais 2 amigas minhas, que foi em outubro, em homenagem, né, em comemoração ao Outubro Rosa, e a gente chamou Jantar às Cegas. Foi bem legal. Então a gente selecionou, eram 10 mulheres, mas no final todo mundo, eu quero ir. Acabou sendo para 15 mulheres. Quase o dobro. Isso. E aí vamos todo mundo vir de rosa. E ninguém vai saber o que vai comer. Essa outra amiga minha que criou o evento, né, junto também, preparou um menu super especial. Ninguém sabia o que ia comer. E a gente evitou falar umas para as outras quem ia. Então foi meio que uma surpresa às convidadas. Ninguém sabia quem é que ia, porque foi feito o convite, né, individual para cada uma. E todo mundo de rosa. E eu fiz uma mesa posta, tudo era rosa. Caramba. Tudo era rosa. Os guardanapos, o jogo americano, as rosas, a decoração, tudo cor de rosa. E eu coloquei um mimo no local de cada uma. E a gente colocou umas fotos no bolo de cada uma. E eu preparei um vídeo também com a foto delas. Então ficou durante todo o evento passando as fotos delas, né? E aí foi muito especial. Elas se sentiram muito amadas, muito acolhidas. Quando a gente foi servir o bolo, a gente cortava o pedaço, tirava a fotinha do bolo, colocava no bolo dela e entregava. Quando ela recebia, estava lá a foto com o bolo. E aí a gente falou da importância do Outubro Rosa, da mulher se cuidar, né? Se tocar, ver se está tudo bem, fazer check-up. E eu dei um arranjo de tutorial, de arranjos florais. Caramba! E a gente deixou claro que aquele intuito daquele evento era para a importância da mulher e também um momento de networking entre elas. Então foi um sucesso o evento. Todas elas, gente, eu não acredito. E foi num restaurante? Foi na casa de uma delas? Foi na casa da minha mãe, que é o meu buffet lá.
o meu buffet. É grande, assim. É grande, tem uma mesa Herdou da grande. sogra, a ideia de casa grande. É, exatamente. E as meninas se sentiram muito especiais, assim, porque elas, nossa, viram que foi feito mesmo para elas. Existia um valor, né? Que foi o valor de custo. Elas pagaram, mas elas não esperavam. Elas não sabiam o que, que ia acontecer. Ou seja, receberam mais do que... Muito mais. A entrega foi maior. Isso. Foi tanto sucesso que elas pediram para fazer outro, vamos fazer outros eventos, eu quero outros. Nas postagens, as meninas falam, eu quero ir, quando é que vai ter outro? Aí a gente fez um de Natal. Eu já quero ir, gente. Foi muito legal. Tem que esperar outubro ainda, não tem como. Não, a gente está bolando aí um outro recente. E assim, e com tantas emoções vividas, com questões impactantes, saíram de lá. É impossível não entender que tem que fazer os exames, que é bom fazer. Isso. Ou seja, é um comprometimento, é uma forma de fazer uma palestra, é uma forma de trazer uma conscientização. Essa foi a ideia. Diferente. Essa era a ideia, para naquele momento, né, aquele mês onde está se comemorando, onde está se mostrando, onde está se falando sobre esse assunto, a gente poder ter um evento mais intimista, trazendo a decoração, trazendo a gastronomia. Os sentidos, né? Os sentidos, exatamente. Não só o intelectual. Vamos lá, temos que fazer o exame. Não. Isso. E assim, não ser aquele, vamos fazer outubro um evento para mulheres. Aí é onde vem a parte que, para mim, é super importante. O propósito. O propósito. Porque se não tiver propósito, fica uma festa que vai passar, que vai ser parecida com as outras. E eu tenho certeza que as meninas que foram para esse evento, elas não vão esquecer. E uma coisa que eu observei no material no seu portfólio é que você usa muito elementos da natureza, né? Isso. Tanto as plantas como frutas, né? Isso, você eu uso frutas, legumes. Com as cores, muito com a natureza mesmo. Isso, porque a natureza, ela tem uma força, né? Tem, energética. Ela tem uma força e ela se expressa. Sim. E quando a gente faz uma decoração, eu amo flores, mas inclusive eu tenho tentado usar mais folhagens e você legumes. Cultiva, né? Você tem assim, o sítio, né? Guaramiranga. Sim, tem Guaramiranga. Vizinha, viu, gente? Eu amo, é o meu refúgio ali. E a gente tem algumas plantas lá e eu sempre... Ou seja, já traz ali, colheu e já vai pro evento. Isso também tem força. E eu escolho a dedo, geralmente. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu planejo os eventos, né? Embora que no momento as coisas vão surgindo, às vezes muda completamente o que eu tinha planejado, e faz parte. Sim, quando tem propósito, você vai seguindo o fluxo. Sim, não é mental. É muito simplesmente coração, emoção ali. Eu vou botando, vou juntando, vou pegando coisa. E um assunto que eu acho bom falar é quando eu vou fazer a decoração na casa de alguma pessoa, eu gosto muito de usar alguns elementos, alguns adornos, ou fotos, ou quadro da pessoa que está ali. Que às vezes tem uma memória da avó, eu uma história. Personalizo. Eu, além de personalizar a minha decoração, eu trago esse afeto. Não tá todos os jarros iguais, as flores iguais, tudo igual. Não, eu trago a pessoa, eu trago às vezes é uma jarra que era da bisavó, e ela quer ali um prato. Esse prato eu ganhei de casamento. Vamos usar ele de um outro formato. Vamos pegar ali uma jarra de água e eu já transformo em um arranjo, sabe? Eu adoro quando tem panela de barro, que é uma coisa mais regional. Eu já transformo ali a panela em um arranjo lindíssimo, transformando esses elementos pessoais na decoração, porque isso traz um afeto e uma personalidade, né? A festa fica a cara da pessoa. Ou seja, o seu trabalho é levar literalmente bem-estar. Né? Exatamente. Eu quero que a pessoa se sinta bem, aquele momento único, aquele momento especial, ou a casa da pessoa, que ela fique feliz naquele momento. Porque, assim, o Ceará é conhecido de grandes arquitetos, sim, né? Grandes médicos, grandes humoristas, né? Gravei aí com o Ciro Santos, a gente falando sobre isso, mas também dos arquitetos, né?
Nós temos excelentes arquitetos. Temos, muitos. Agora, a gente observa nitidamente que tem uma arquitetura boa, bonita, elegante, mas é assim, um pouco fria, um pouco mais assim, como é que eu posso dizer? Mais de status. Mais estática, né? Mais estética. Estética do que emoção. Imponência, sim, sim. E às vezes uma coisa assim que dá uma quebrada, é mais profundo, é mais... Eu sempre tento levar para esse lado da profundidade, da emoção, que é exatamente esse equilíbrio de cores, de materiais e ter algo. Já aconteceu comigo. Vou falar, uma cliente, o esposo tinha falecido, ela ia mudar de casa porque ela não queria nada mais dali para não lembrar. Tá. Mas existe coisas que, por mais que seja material... É a história da pessoa. Não vai deixar tudo pra uma trás. bagagem. Eu chamo, é aquela bagagem da pessoa, que ela não pode deixar a bagagem para trás. Então, sempre é um tapete, é um quadro, é uma coxa de cama, é um adorno de uma viagem, que a pessoa comprou porque ela gostou naquele momento. E ela precisa, nem que seja colocada de uma outra forma, dá um novo significado, mas com uma lembrança original. Isso, mas traz a identidade da pessoa. É incrível como, assim, nesse caso dessa cliente, eu peço para eu ir lá na casa antiga. Né? Para eu entender o feeling, para eu entender como que a pessoa vive, as cores, as coisas que ela usa, os objetos, porque ali a casa da pessoa, ela é a identidade total. É uma extensão, né? Uma extensão do ser, né? E aí eu consigo ser mais assertiva no outro projeto, porque embora seja tudo diferente, mas a história da pessoa, ela não tem como ser completa. Deletou ali, porque vai mudar de casa, eu sou outra pessoa. Não, é a mesma pessoa, né? Com toda aquela bagagem. E uma outra assunto também que eu sempre gosto de falar e sempre está presente nos meus projetos são os nossos artistas cearenses. Eu gosto disso, me lembrei da Escusa. Não existe projeto Miriam Bastos se não tiver algo made in Ceará. Olha isso é muito nobre. Eu venho há algum tempo falando que o ouro está no Ceará, que nós temos uma variedade aqui de componentes, de artesanato, de arte, até a nossa gastronomia muito rica. Nossa renda misturada com outras rendas do Nordeste, né? A palha de carnaúba. Então, assim, eu valorizo demais o que é feito aqui pelos artesãos, que hoje já tem uma curadoria, a gente já avançou aí em relação ao artesanato, a gente já consegue ter um artesanato com excelente curadoria, né? Existem corporativas de artesãos, então a gente consegue consumir o produto daqui valorizando, não precisa mais a gente ir para o outro lado do mundo, porque no Ceará não tem, o Ceará tem sim, nós somos riquíssimos. Estamos sendo vistos lá fora, né? Agora mesmo temos uma feira em Milão, né? Tem cearense lá. Grande amigo, Roberto Dias está lá com o nosso artesanato. E você sabe que o Roberto é lá da Serra, né? Exatamente. É lá da Serra, lá na pousada eu tenho algumas peças dele, eu tenho umas 3 peças lá. Tá sempre junto, e eu e ele, a gente tá ali naquela, como outros, né? Buscando ter o Ceará, mostrando o Ceará para o mundo, e vale demais. Inclusive, fábricas de móveis, de colchão, valorizar o que a gente tem em casa, porque a gente tem que make money aqui no nosso aí Ceará. Essa cliente que queria tudo de fora, você conseguiu colocar alguma coisa daqui? Consegui, a gente trouxe. Ou seja, obedeceu ali o desejo dela, que é o propósito dela, mas conseguiu que ela tivesse essa visão. Exatamente, a gente conseguiu lá móveis de designs, inclusive designers brasileiros. Foi o grosso, né? Assim, o mobiliário, mas em adornos, em outros elementos, eu consegui trazer um pouco do Ceará, porque eu não consigo, não tem que ter alguma coisa, um artista. Nós temos excelentes artistas aqui no nosso Ceará.
Então, e a sua família toda cearense? Toda cearense. Toda Toda cearense. Mas eu morei muito tempo fora. Já morei na Argentina, já morei nos Estados Unidos, já morei na Espanha. Que delícia! Morei em São Paulo. Eu sou do mundo. Do mundo. Nesse E aí vai aspecto. pegando um pouco de cada lugar, né? Isso. E vai aprendendo também a valorizar o que a gente tem aqui. Na Argentina valoriza muito a arquitetura também, né? A Argentina, eles são bem ligados com a arquitetura. É um pouco diferente. Daqui tem mais histórias, prédios antigos. Lembra um pouco a Europa, assim, né? Isso, mas eles são muito preocupados com o design, essa parte também de sustentabilidade, né? Que está muito em alta agora, porque não é nem por opção, é porque tem que ser, Sobrevivência. né? Já é sobrevivência, então eles têm muito essa preocupação lá também. Móveis mais soltos, que você pode aproveitar em outros ambientes. É bem legal. É diferente daqui, mas é muito interessante. Foi muito válido para mim a experiência de ter morado lá. E como é que fica, assim, a arquitetura com a tecnologia? Como é que esse casamento, assim, como é que eu trago a arquitetura com propósito, emoção, e incluo a tecnologia também? Tem vários aspectos da tecnologia, né? Tem as construções mais tecnológicas, onde tem elementos que, por exemplo, para o vidro, para não passar calor, né? Sim, verdade. Térmicos, como tem os gessos, como tem que antes essa questão do vidro era mais em prédios comerciais e hoje já adota no residencial também, exatamente. Né? Existem as telhas que passam luz e a gente procura posicionar uma casa, por exemplo, para que o sol entre no local certo, toda essa questão. E a parte de automação também está muito presente nas casas hoje em dia, né? Muito forte. Então, assim, casa muito bem a tecnologia com a arquitetura, porque a gente pode ter elementos construtivos de última geração, tecnológicos, exatamente com essa preocupação da sustentabilidade. E como a parte tecnológica mesmo do dia a dia, né? A Alexa, que agora né, é a nossa melhor amiga. A Alexa e o chat GPT. São os dois. São os dois BFFs de todo mundo. Mas entra muito bem, a gente consegue, é necessário para a evolução que essa tecnologia ela entre na nossa casa de uma forma saudável, né? Olha, um dos melhores casamentos que eu fui, que tinha assim propósito, que tinha, nossa, tudo pensado, a música, tudo, mas me chamou muita atenção é que eu podia comer o doce, assim, era tudo posto e eu podia me servir, não tinha que esperar meia-noite. Gente, era tudo. Foi o casamento da Dani, do Militão, da Rose e do Objeto no Militão. Esse casamento marcou minha vida, porque estava lá. Negócio de chocolate, docinho, não sei o quê. Se quisesse pegar, eu estou entrando, mas se eu quisesse, eu podia. Assim, eu não. Tem casamento que a gente fica frustrado. Não pode, tem que tirar foto, não sei o quê. Ah, não, gente. Eu sou no meu casamento, eu já não estou mais casada, mas o meu casamento foi uma das coisas que eu mais pedi. Por favor, não deixe ninguém perto das mesas para dizer que não pode comer. Deixem as pessoas à vontade na hora que elas quiserem, porque tem gente que quer ir embora mais cedo, tem gente que quer ir embora mais tarde, tem gente que quer provar. Assim, na minha cabeça, um arquiteta... Os decoradores que me perdoem, que estão me ouvindo, mas é uma forma menor e vai repondo, né? Não. Também. E bate a foto antes, bate uma foto. Por que tem que esperar o jantar? Quem não quer jantar? Eu adoro comer doce antes. Eu sou super a favor. Eu assim, né? Não gosto. Eu acho muito chato. Mas já estão pensando nisso? Já está sendo mais comum isso? Ou ainda não? Ainda fica aquela coisa assim de que não mexa, não é hora. Eu ainda não ouvi falar desse ainda não virou moda isso, mas... não? Então tá aí, gente. Olha, se você quer fazer uma festa para realmente cantar seu convidado, deixa ele se servir, meu povo. Pode ser, assim, minhas festas ainda são intimistas, né? Não estão ainda nesses casamentos, nessas festas maiores, mas o que eu puder fazer para mudar isso daí,
Pode ter certeza, porque eu não consigo entender, eu acho desagradável. Até deselegante, né? Até deselegante. Mas eu penso que seria isso, tá repondo, né? Isso, faz uma coisa menor, ou então sai e bota servindo, né? Por que tem que ter aquele ritual, o horário do doce? Quem que sabe o horário do doce, né? Eu brinco muito, meu estômago não sabe que horas são. Tá numa festa, né? Às vezes a pessoa você sabe que essas coisas traz assim memórias afetivas lá da infância de repressão, pelo menos pra mim. Eu confesso que eu fico bem chateada às vezes, e fica até constrangida às vezes, que você quer um docinho ali pra ir embora. Ai, não pode. Aí já vem, né, aquele grupo. Não pode, não sei o quê. No meu casamento, foi o que eu mais pedi. Deixe tudo liberado. Então casa de novo, me convida. Quem sabe? Meu casamento, a festa do casamento foi muito legal. Eu casei ali... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Que é perto do Beach Park. Eu queria a cerimônia... pôr do sol, e depois saiu todo mundo andando para ir para o local da cerimônia com o coral atrás cantando, ou Happy Day, e todo mundo indo no violino, cantores, tudo. Então você participou de todo o processo? Todo o processo. Gente, e não ficou estressada? Porque a noiva já é estressada só para poder... Não, porque eu não queria essa coisa chata de ficar todo tempo batendo foto. Eu pedi para eles baterem fotos minhas à vontade, quando eu estivesse com os convidados, não ficar ali 3 horas batendo foto. Eu bati aquelas fotos rápidas com a família, porque por causa do álbum, né? Mas depois eu falei, quer foto minha, fique atrás de mim, e onde eu parar, você bate. Olha, o Kojak tá ali, ele é um excelente fotógrafo, e ele disse assim, Nai, casamento, você não pode perder o time, você tem que estar ali, né? E é pegar essa naturalidade, essa espontaneidade. É muito mais bela uma foto assim do que com certeza. Aquela coisa programada, né? Tem um costume, né? Tem uma tradição e tudo, mas a gente pode ir sendo um pouco mais maleável para a gente curtir mais o momento, né? E aí não seria o segredo de ter uma equipe técnica? Porque se eu tenho todo, né, desde o fotógrafo, a recepção, garçons, de pessoas antenadas, de pessoas que sabem servir, aí eu não preciso me preocupar tanto de estar no controle. Será que não é isso que falta nas festas, hein? Hoje já tem muito, né? O fotógrafo que fica ali perto da noiva, perto do noivo. Os garçons ficam ali perto também para sempre estar levando alguma bebida, para estar ali próximo. Mas tem muito uma questão de ritual, de tradição. E acaba seguindo ali aquele método tradicional. Existem noivas que querem, a família quer, tem toda uma história. E eu observo, né, também que às vezes, tanto o casamento quanto 15 anos, parece uma réplica, assim. Isso. Aí acaba nem que eu estou aqui. Você veio para fazer um negócio diferente. Para poder dar uma ousadia, Miriam Mastro. Eu não sei nem se é regra, mas nesse Ctrl-C, Ctrl-V de festa, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo. Até a batida da banda, eu falei, meu Deus, eu já vi isso quantas vezes. A forma o jeito que entra, tem que ser daquele jeito. No meu casamento, eu não lembro exatamente o que foi, mas teve uma rebelião aí também na hora da entrada, que eu não queria aquela entrada tudo igual, e eu acho que minha mãe entrou com, sei lá, teve uma história assim ou foi o casamento do meu irmão, que entrou as duas mães juntas, alguma coisa assim, já dando uma quebrada, porque não que eu goste de quebrar regras, mas eu gosto de coisas ousar, né? Que tenham sentido. Pois é. Porque a gente tem que fazer assim, porque tem que ter a daminha, porque tem que ter não sei o quê. Tem que ter. Eu disse, mas por que tem que ter? Qual o sentido disso? Quem inventou isso? Porque eu gosto de questionar, assim, por que tem que ter? E eu sou a dona dessa frase, assim, eu quero diferente, vamos fazer diferente. Não pior, diferente. Porque assim, nós aprendemos que, como se diz assim, toda festa, toda celebração é um rito de passagem. E que nós amadurecemos não é com a idade,
E não necessariamente com as dores. Nós amadurecemos quando nós nos colocamos diante de um rito de passagem. E uma festa celebrada com propósito é um rito de passagem. Exatamente. Então, se a gente pensa nisso, em cada detalhe daquele rito de passagem, não vai ficar um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso. E o legal da festa, por que as pessoas fazem a festa? É para comemorar. Mas aí a pessoa passa a festa inteira preocupada com o que está acontecendo, se estão servindo bem, se não estão servindo bem. Então, a coisa da equipe. Com foto, com tudo. Se você tem hoje cerimonialistas maravilhosos. Aqui nós temos, né, muitos profissionais. É outro mercado forte, né? Bacana, que realmente, assim, são excelentes. Então, eu já vejo, assim, esse serviço nos eventos. E a minha ideia de surgir também com essa parte da decoração de festa, no momento, festas mais intimistas, é exatamente para o dono da festa poder realmente curtir, aproveitar aquele momento própria festa com os convidados, porque a festa passa muito rápido. Geralmente são 3 horas de festa. É muito intenso, né? Você faz um investimento, você quer comemorar, e para mim você tem que realmente comemorar. Porque quantas vezes a gente faz um aniversário, um casamento, e a gente não consegue aproveitar. Quando a gente vê, os convidados já estão todos indo embora e a gente ainda está ali. Acabou de terminar de bater as fotos e cadê a festa? Acabou. E a pessoa não aproveitou, a pessoa não curtiu. Então, como consteladora, você está falando de casamento, né? Aí quando entrou as duas mães e tal. Como é um rito de passagem, e na constelação a gente entende que precisamos formar um novo sistema. Então é bem aquela coisa, casar e deixar pai e mãe, né? Então vamos formar, eu tenho o meu sistema, o meu noivo ali tem o dele, mas agora nós vamos formar o nosso. Para isso tem que deixar o sistema do papai e da mamãe para trás. Agora, para que isso aconteça de forma saudável, é importante que esse pai e essa mãe entregue. Isso. E quando você vai ver um casamento, só tem o pai entregando a noiva. Muitas vezes. Cadê a mãe para entregar? Aí não entrega, vira a sogra chata. Né? Então, é outra coisa assim, que eu questiono nas festas, né? Vamos criar uma maneira de pai e mãe entregar esse filho e essa filha. E lá do outro lado do filho, só a mãe entrega. Geralmente, por que não o pai também? O pai entrega a filha e a mãe entrega o filho, né? É um caso a se pensar, viu? E dá para fazer coisas belíssimas. Quando eu faço a cerimônia de casamento, cerimônia não, a celebração de casamento com essa pegada da constelação. E aí a gente traz essa questão. Sim. E quando a pessoa nem tem pai e mãe, a gente coloca 2 poltronas assim, para simbolizar. Isso. Porque tem vários casos, né? Tem de todos os modelos. Gente que não tem mais, né, pai, mãe, ou então tem alguma outra pessoa, uma avó que foi importante. A pessoa que foi importante para você tem que estar ali naquele momento. Tem que estar. E assim, os ancestrais, né, traz muitas força, eu diria, para o novo sistema. Sim. Então, se cada vez mais o arquiteto, o cerimonialista, todos envolvidos entenderem sobre o rito de passagem, sobre essas entregas, né, esses desapegos, eu só posso entregar, se eu desapegar, e colocar isso de maneira elegante, inovadora, isso tem uma repercussão na vida daquele casamento, gente. Trazendo, é como eu digo, trazendo o propósito, né? A festa não pela festa, porque fica ali aqueles mesmos rituais. Tudo parecido, tudo igual. Forma, e cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma vida, cada pessoa quer ali
tá ali trazendo naquele momento um somatório de emoções, né? Até porque é um desligamento, é uma nova vida que vai vir, que a pessoa não sabe o que vai esperar. Deixa a vida toda que passou, é um passo, né, de amadurecimento. É um novo, né? É um novo. E cada um tem uma forma de ver e cada um tem uma forma de viver aquilo. Então, voltando para o assunto da festa, cada festa é única. Porque cada um ali é único. E são duas pessoas, são duas educações, são duas formas de pensar que se unem. Então, aquele momento ali, e uma outra, você falou aí, agora eu pensei, porque só a noiva, muitas vezes, só a noiva que participa da festa, né? A noiva que decide tudo. O pobre do noivo, muitas vezes, não tem espaço, né? Quase nada. E eu já vi noivos assim que sonham também não, né? Contribuir na participação. Que é outra questão que eu também questiono, porque eu acho bem machista isso. Só a menina tem a festa de 15 anos. Os meninos podem ter 16, né? Meu sobrinho agora. Demora os 18 às vezes. Porque demora um pouquinho mais para amadurecer, né? Mas ter do estilo deles, não precisa ser aquela coisa bem, né? Agora, essa questão dos 15 e dos 18 é uma questão muito cultural daqui do Brasil. E principalmente do Nordeste. Porque minha irmã mora nos Estados Unidos e lá eles não têm essa cultura da festa de 15 anos que tem aqui, essa pompa. Eles têm lá o que eles têm mais chamam, o baile, né? Quando termina o terceiro ano, né? Eles têm a festa de formatura do terceiro ano e eles comemoram o que chama Golden Birthday. É o aniversário de ouro, que é assim, quando você só tem 30 oportunidades, são 30 dias, 31 dias, porque é a data do seu aniversário que casa com a sua idade. Como é isso? Entendeu? Por exemplo, você tem 12 anos, uma criança tem 12 anos de idade e o aniversário é dia 12. Por exemplo, 12 de outubro. Tá. E a criança vai fazer 12 anos. Casa a data do aniversário com a idade. E aí é o Golden Birthday. Então aquela data ali eles comemoram. Fazem uma viagem, fazem alguma coisa diferente. Deve ter uma numerologia nesse estudo aí. Golden Birthday, quando casa as datas. Bem cultural entendeu? mesmo. Então, por isso que eu digo assim, até 31, porque 32 não tem mais não tem mais dias. Então, você pode, se tiver nascido dia 31, e aí seu Golden Birthday, quando você tiver 31 anos de idade, vai ser o seu Golden Birthday. É bem legal. Então, eles não têm é muito, por isso que eu digo, é muito cultural daqui, esse evento dos 15 anos, dessa festa. Deve ter alguma história aí para trás que eu não conheço. Tem, de apresentar a menina para a sociedade, por isso que eu acho bem machista, assim, sabe? Tem essa questão, né? Só que, de um tempo para cá, as meninas nem sabem o que é isso. Estou sendo apresentada? Não, é mais assim, uma performance de dança que ela quer. Até que pode ser que para os pais... Mudou um pouco o sentido, né? Mudou o sentido, mudou. Então, elas ficam mais participativas, porque aí, às vezes, contratam um ídolo que ela quer, né? Vive ali uma fantasia. Os pais, talvez, ainda tenham o sentido mais antigo. É mais aquela coisa, eu estou comemorando, mas não sei nem porquê, né? A história do Sem propósito. Do peixe, não sei se você conhece a história do peixe. Que frita daquele jeito? Era uma receita do peixe. E aí... A mãe foi passando, olha, você faz esse peixe, mas não esquece de botar numa caçarola bem grande. Não esquece de cortar o rabo do peixe. Certo. E aí foi passando. E é tão lindo aqueles peixes inteiros, né? De mãe para filha, olha, faz a receita assim, assim, assim. Mas corta o rabo. Não esquece de cortar o rabo, não esquece de cortar o rabo. Aí... Um certo belo dia, depois de várias gerações, resolveu se questionar por que é que tinha que cortar o rabo do peixe. Vai ver que foi uma tal de Miriam, talvez. Aí descobriu-se que é porque naquele momento que ela cozinhava, não tinha uma panela, a assadeira grande, e aí ela tinha que cortar o rabo do peixe para que o peixe ficasse inteiro na panela.
E hoje a gente já cabe o peixe inteiro, já tem panelas para todos os tamanhos. Para caber o peixe. Então, assim, você a vida inteira corta o rabo do peixe sem nem saber por que estava fazendo aquilo. Vai saindo mesmo um pouco do propósito. Bacana. Então, o que nós temos, assim, de festas que normalmente as pessoas gostam de comemorar? Além de casamento, aniversário, 15 anos... Que mais que tanto batizado, né? Eu já ia brincar. Eu já vi muita gente fazer festa. Quando separa. Quando separa, gente! Eu assisti até um filme que ela contratou um cerimonial. Olha isso! Separação eu nunca fiz. Mas eu já assisti um filme. Mas seria interessante. Super interessante. Mas aí chamam o ex? Acho que não, né? É nova vida. Tô na pista. Não tô aconselhando, pelo amor de Deus. Porque eu tô sofrido. É uma brincadeira. Mas se separou, vambora abrir um novo ciclo, não é celebrar separação. Me escutem, é uma brincadeira, eu não tô incentivando. Não, olha, é tudo uma questão de ponto de vista. Gente, não é para separar, tá? Mas se for o caso, a gente não celebra a separação, mas a gente celebra a abertura de um novo ciclo. Isso. Aí a gente dá sentido à coisa. Mas é muito bom. É nascimento, batizado, eu acho lindo. Batizado, porque ali a pessoa tá... é um novo ciclo, né? Tá recebendo Jesus ali, eu amo batizado. E velório? Porque assim, eu vejo que, acho que São Paulo é um mercado assim que eles... Tá bem mais avançado. Tem. Como é que tá aqui? Eu nunca ouvi falar aqui, assim, mas eu sei que tem um cerimonial para estar ali, né? Você pode contratar. Não tem muita questão da decoração, porque não cabe, né? Mas olha, mas se pelo menos arrumar, porque vai chegando aqui tanto de coroa, e vai só acumulando. Se tiver um jeitinho assim de arrumar, agora, já tá bom. Eu fui recentemente para um velório de uma grande amiga minha e artista plástica, uma das artistas plásticas mulheres que nós tivemos aqui no nosso Ceará, que foi a Emília Porto. E foi o primeiro velório que eu fui que não foi triste. Olha que lindo. E que foi emocionante, porque os artistas plásticos, amigos dela, Vando, o Rochinha, o Mano, estavam lá pintando a Emília. Uau! Pintando a Emília, cada um com sua arte, e aí a gente ficava vendo ali, eles pintando, trazendo a Emília, a foto da Emília em pintura, nos estilos dele. Então, assim, era claro que a gente sofre, que a gente sente, porque é um luto. Uma amiga, e principalmente uma pessoa como a Emília Porto, que foi um artista de grande nome, teve obras aí praticamente no mundo inteiro, e foi a mãe da maioria dos artistas que ela ensinou, todos eles, muitos deles, né? E foi um velório super diferente. E já era uma ideia dela? Isso já estava em testamento? Quem que organizou isso? Eu não sei. Porque hoje em dia as pessoas já colocam em testamento, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Eu acho que foi mesmo o movimento dos próprios artistas que, né, quiseram homenageá-lo dessa forma. E foi muito interessante. Assim, não foi... Trouxe leveza. A gente conseguiu guardar ela de uma forma muito legal, muito interessante. Se brincar, isso até influencia. Eu fiquei muito, no desapego muito da pessoa. Tocada e emocionada. E também ver como ela foi forte e querida. Porque tá ali os artistas, parecia que a gente estava assim, numa praça e os artistas pintando. Eu achei muito interessante. E Miriam Bastos, me diz uma coisa, que recado você deixa aqui para as pessoas sobre essa questão de celebrar com sentido, de trazer uma arquitetura, um design, uma decoração afetiva, para que essa saúde mental não seja só pontual quando eu for fazer alguma coisa, mas que possa ser no meu dia a dia, porque todo dia é dia de celebrar alguma coisa, né? Sim, a vida é uma festa. A vida é uma festa. A vida é uma festa. Então fala ali para aquela câmera. Ai, é tantas coisas que a gente tem para falar, né? Mas assim, a vida da gente, a vida é uma festa, mas a vida também é um sopro. Então, é muito importante a gente estar em equilíbrio, estar em paz e conhecer a nossa identidade. Quando a gente se conhece,
a gente tem a chance de alcançar muitas coisas, muitas vidas, transformar quem está ali ao nosso redor. E a festa, ninguém faz uma festa quando não está legal, quando não está triste. A gente faz uma festa quando a gente está bem. A gente não pensa em se mudar para ficar mais triste. A gente sempre quer uma mudança para o novo, uma mudança para o melhor. Então, o meu recado é que as pessoas busquem o autoconhecimento, a espiritualidade. Uau! Eu sou muito conectada com a Bíblia. Eu faço um curso de teologia que chama SOA. Muito interessante, onde eu venho aprendendo e estudando sobre a Bíblia. Né? E é um manual que a gente deve seguir. Que lindo! E depois que eu aprendi mais sobre a Bíblia, eu consegui me transformar e transformar muitas pessoas ao meu redor. E a vida para mim passou a ter mais sentido. Por isso veio a mais vontade ainda de celebrar, de eu estar proporcionando festas para trazer mais a alegria para as pessoas e para elas se sentirem especiais. Eu acho que é muito importante você se sentir especial. Você saber viver a sua real identidade. E comemorar e aproveitar e viver da sua forma, não da do outro. Olha, gente, Miriam Bastos, arquiteta. Isso. E eu trouxe aqui um elemento, eu sempre trago algo para decorar. Aqui da Serra, né? Tem um verde, uma energia, né? Natural. A biofilia, né? Que a gente não falou, que está bem presente na arquitetura, o verde dentro de casa, elementos da natureza. Da natureza. E trouxe essa lâmpada aqui, mágica, né? Que você possa realmente entender os desejos das pessoas cada vez mais. Sim. E que as pessoas olhem para você e realmente entendam o seu propósito enquanto profissional de trazer alegria, seja na ambientação do apartamento, da casa ou da festa. Isso, alegria e bem-estar, né? Bem-estar para uma saúde mental. É isso aí. Até o próximo podcast.